Olha lá, pessoal, aula de matemática temática, falando ainda do mês de junho e do mês de julho. Essa é uma aula sobre exercícios de matemática voltadas para o 7º ano, ok? Hoje nós vamos falar sobre exercícios de matemática. Vou explicar um por um para vocês. Então, vem comigo. Então, pessoal, na nossa aula de matemática temática, nós vamos falar sobre razão, multiplicação de fração por números inteiros. Tudo isso dentro de um contexto do tema de junho e de julho. Então, vamos lá. Exercício 1. Em uma festa foram vendidos 40 pacotes de pipoca e 120 de algodão doce. Qual a razão entre a quantidade de pipoca e a quantidade de algodão doce? Então, aqui você tem a pipoca e o algodão doce. E eu estou perguntando qual que é a razão entre a pipoca e o algodão doce. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro na nossa fração é a pipoca e depois o algodão doce. Você vai montar essa fração, que vai ser a nossa razão. Lembra que a razão é uma divisão. E a razão também é uma fração. Exercício número 2. O exercício número 2 fala assim: nesta festa foram comprados 700 litros de refrigerante. Depois de 3 horas, havia apenas 1/3 da quantidade. Quantos litros foram gastos após 3 horas? Então, olha lá. Você tem 3 horas, você tem quanto que foi gasto, que só havia isso aqui, 1/3 da quantidade, né? 1/3 e 700 litros. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos observar. Aqui você viu, depois de 3 horas só tinha 1/3. Quanto que eu tinha antes? Não era 700 litros de refrigerante? Então, o que que eu vou fazer? 700 litros vezes 1/3, certo? E quando você descobrir esse valor, você vai descobrir que quanto eles já tinham gasto, certo? Quanto tinham gasto. Pergunta B, quantos litros ainda restam? Depois que você descobriu quanto eles já tinham gasto, quanto já tinha vendido, aí fica fácil você descobrir quanto ainda resta. Nesse momento, você vai parar o seu vídeo, você vai copiar as questões do jeitinho que está aqui, para a gente poder continuar. Exercício 3. Olha lá, na barraquinha de pizza estavam sendo vendidas. Então, tinha um monte de pizza para ser vendida. De queijo tinha 60 unidades. De calabresa, 120 unidades. De peito de peru, 140 unidades. Letra A. Qual a razão entre a quantidade de pizza de queijo e a de peru? Então, o que você vai fazer? Você vai montar a sua razão, né? Lembra a fração? Quem vem primeiro? É o primeiro da pergunta. Vem queijo e depois vem peru, ok? Letra B. Qual a razão entre a pizza de queijo e a pizza de calabresa? Então, queijo e calabresa. Letra C. Qual a razão entre a pizza de peru e de calabresa? Então, peru e calabresa. Pausa o vídeo agora, copia, para a gente continuar nas últimas questões. Letra D, pessoal. Qual é a razão entre a pizza de queijo e o total de pizzas vendidas? Como que você descobre quantas pizzas estão sendo vendidas nessa barraca? Qual será a conta que você tem que fazer? Então, você vai fazer a razão entre o queijo e o total de
todas as pizzas, né? E o que significa? Isso daqui, gente, eu vou fazer com vocês. Por quê? Porque esse exercício aqui, eu quero que vocês coloquem o que significa, né? E essa é a parte interessante desse exercício. Então, vamos observar como que eu vou resolver esse exercício aqui para vocês fazerem as outras corretamente. Então, olha lá. Qual a razão entre a pizza de queijo e o total vendidas? Então, olha lá. Se você tem a pizza de queijo, unidades de queijo sobre 320, que é o total de pizzas vendidas na barraquinha. Então, nós vamos simplificar. Simplificou? Eu vou ficar com 6 sobre 32. E aí, 6 e 32 é número par? Dá para simplificar de novo? Por 2 e por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 32 dividido por 2, 16. Certo? Então, aí agora nós vamos pensar na resposta. Por quê? O 3 é primo e o 16 não tem na tabuada do 3. Então, aqui nós vamos parar a nossa fração nesse momento, tá? Essa fração irredutível. Então, nós vamos responder. Qual a pergunta? A pergunta, ela falava assim, o que significa isso? Então, significa que a cada 16 pizzas vendidas, três eram de queijo, ok? Então, é isso que eu quero que vocês respondam nas outras questões também, tá bom? Vocês vão colocar o que significa a razão que vocês encontraram, tudo bem? Vamos para a próxima letrinha. Letra E. Qual a razão entre a pizza do peito de peru e o total vendido? E o que significa? Qual a razão entre a pizza de calabresa e o total vendido? E o que significa? Então, olha aí, pausa o vídeo, copia as questões. E vamos para a última questão, ok? G e última questão. Observando o total de pizzas vendidas, depois de 2 horas, só haviam 2/5. Quantas pizzas sobraram para ser vendidas? Lembra o exemplo da aula anterior? Esse é bem parecido. Observe o total. Qual é o total das pizzas que nós já vimos na letra D, E e F? Qual o total? Depois de 2 horas, só haviam 2/5 deste total. Quantas pizzas sobraram para ser vendidas? Tá? Então, você vai pensar direitinho nesse exercício e responder. Na próxima aula, então, nós vamos corrigir os exercícios da nossa matemática temática. Copia o exercício, pausa, copia. Se você gostou dos nossos exercícios, não deixe de deixar o seu joinha. Isso incentiva a gente a continuar produzindo os vídeos. E se inscreve no canal para você receber sempre a notificação de quando nós colocamos novos vídeos para vocês. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.